Olá pessoal, aqui é o Felipe Maia da Lean Solutions e hoje eu vim gravar essa videoaula para vocês para responder uma dúvida muito frequente dos nossos alunos. A dúvida é como eu faço um gráfico que quando o meu valor de venda atingir a sua meta, ele fica verdinho e quando não atingir, ele fica vermelhinho, que é como nós estamos vendo nessa tela. Então, percebe que aqui eu estou vendendo chinelo, tênis, sapato, sandália e sapatilha. Chinelo e sandália bateram suas metas, então eles atingiram aqui o pontinho da linha preta, que é a linha de meta, e quem ultrapassou ficou verde, quem ultrapassou ficou vermelho. Então é isso que nós vamos fazer nessa videoaula. Esse arquivo é finalizado, era só para que eu pudesse explicar para vocês a dúvida, né? Então eu vou fechar esse arquivo e eu tenho aqui esse arquivo do Power BI já com duas bases, a base de vendas e a base de metas carregada. Esse arquivo você consegue baixar através do link para download que está na descrição dessa videoaula. Então, eu vou vir aqui nos dados, para que nós possamos dar uma olhadinha nos nossos dados, e vou clicar na tabela de vendas. Então, aqui na tabela de vendas, eu percebo que eu estou vendendo esses produtos diversas vezes e cada venda tem o seu respectivo valor. Então eu vendi chinelo R$ 1.681, depois sapato R$ 3.174 e assim por diante. E eu tenho a tabela de metas. Na tabela de metas eu tenho aqui a meta do chinelo é R$ 18.000, do sapato R$ 22.000, do tênis R$ 25.000 e assim por diante. Legal? E já deixamos para vocês também criadas duas medidas. Eu tenho soma de meta, que é a soma da coluna valor meta da base de dados. E eu tenho aqui soma de vendas. Estou somando também aí o valor vendido lá na tabela F vendas. Legal? Então o primeiro passo é nós selecionarmos o visual, que é o gráfico de colunas agrupadas em linha. Vou clicar nesse visual. E aí eu vou expandir a tabela de F metas, vou pegar produto e vou arrastar aqui para eixo compartilhado. E agora eu vou pegar soma de meta e vou arrastar aqui para dentro de valores de linha para fazer a nossa linha de meta. E eu vou pegar a soma de vendas e vou arrastar para dentro de valores de colunas. Então ele vai fazer um gráfico combinado para mim de coluna e linha, tá ok? Onde a minha linha é a meta e as colunas são os valores vendidos. Então já temos um visual parecido com o que nós tínhamos naquele arquivo finalizado. Agora basta a gente fazer uma formatação condicional. Então, como é que eu faço formatação condicional em um gráfico aqui no Power BI? Eu venho no rolinho, eu vou vir aqui em cores dos dados e eu vou vir aqui em controles avançados. Só que vocês vão perceber comigo que não é possível eu fazer aquela ideia que eu apresentei para vocês somente usando as medidas e as colunas que eu já tenho. Por quê? Eu vou vir aqui em formatar por, eu tenho escala de cor e eu vou ter aqui regras. Então aqui em regras eu posso formatar segundo uma regra e também selecionando um campo. Então eu posso selecionar aqui, por exemplo, uma medida. Eu vou selecionar aqui a soma de vendas para que vocês possam entender por que não é possível fazer aquela formatação nesse momento. Então eu estou falando que eu vou formatar por uma regra, eu vou usar como base o campo de soma de vendas, essa medida soma de vendas, e eu posso fazer alguma regra. Percebe que eu tenho aqui, se o valor é menor ou igual a, eu posso mudar essa diretriz, eu posso selecionar um mínimo, colocar uma segunda diretriz, né, e também colocar um segundo valor. Então eu posso falar que é maior do que um determinado valor e menor do que outro, só que qual que é o problema? Perceba comigo que cada um dos produtos tem uma meta diferente. Se eles tivessem uma meta igual, bastaria que a gente fizesse, se menor do que o valor da meta, eu colocaria verde, e se maior, eu colocaria vermelho. Mas como esses valores de meta para cada produto são diferentes, eu não consigo implementar somente com as medidas que eu tenho. Então a gente vai precisar criar uma terceira medida para poder fazer aquela formatação condicional. Então, eu vou cancelar aqui na formatação condicional para que a gente possa criar aquela medida, ok? Então, eu vou clicar com o botão direito, vou clicar aqui em nova medida e aí eu vou chamar essa medida, por exemplo, de atingir meta.
E quem que essa medida vai ser? Eu vou fazer a medida e depois eu vou explicar a lógica para vocês. Essa medida vai ser o valor das vendas, ou seja, o valor que eu realizei, o valor que a gente vendeu, dividido pelo valor de meta, pela medida de soma de meta, lembrando que é só abrir colchete que ele me mostra as medidas que eu tenho, menos 1. Menos 1. Legal. Essa medida é a medida que a gente vai usar para formatar verde e vermelho aqui as nossas barrinhas. Vamos entender o que essa medida quer dizer. Vou abrir aqui, eu tenho aqui um arquivinho de PowerPoint, só para explicar para vocês qual que é a lógica daquela medida. Aquela medida a gente fez o valor vendido dividido pela meta, menos 1, certo? O que isso gera para a gente? Eu vou copiar aqui para fazer uma continha para a gente entender. O que isso me gera? Imagina que o valor vendido foi R$90. E agora imagina que a minha meta era um valor de R$100. Vocês concordam que quando a gente fizer essa divisão, este resultado dá 0,9? Então, logo, se eu fizer 90 dividido por 100, que dá 0,9, menos 1, esse valor é um valor que ele é menor do que 0, concorda? Porque o resultado daqui é 0,9, eu estou diminuindo de 1, então isso vai dar um número menor do que 0. Agora, imagina comigo quando o valor vendido, que é o meu numerador, que é o que está em cima, quando o meu valor vendido for 110 e a minha meta aqui for 100. Vocês concordam que quando eu dividir 110 por 100, esse valor é maior do que 1? No caso, esse valor aqui vai ser 1,1. Então, se esse valor é maior do que 1, quando eu subtraio ele de 1, ele vai me dar um valor que agora é maior do que 0. Opa! Ele vai me dar um valor que é maior do que 0. Está fazendo uma setinha para mim. Vamos lá, vamos voltar. Ele me dá um valor que é maior do que 0, certo? Então, vai obedecer sempre essa lógica de quando o meu valor vendido for maior do que a minha meta, essa medida me retorna um número maior do que 0. E quando o valor vendido for menor do que a meta, essa medida retorna um valor menor do que 0. Então, com essa medida agora, voltando para o Power BI, a gente consegue aplicar aquela formatação condicional. Agora nós vamos vir aqui, ó, em controles avançados, como nós tínhamos vindo antes. Agora eu vou escolher regras novamente, porém, agora eu vou escolher a nossa medida de atingir meta. E aí o que a gente vai falar? A gente vai falar que quando a medida for, se o valor dessa medida atingir meta é maior ou igual a quem? Ao mínimo. Vamos deixar assim. E é menor do que quem? E é menor do que 0. Então, toda vez que o nosso valor de venda não bater a meta, ele vai ser menor do que 0, que a gente viu agora há pouco. Então, quando ele não for menor do que 0, a gente vai pintar ele de vermelho. Aqui o Power BI me traz uma espécie de um vermelho meio rosa. Eu vou clicar aqui nas cores e vou pegar um vermelho mesmo, para ficar mais bacana o visual. Então, quando aquela medida atingir meta, que nós selecionamos aqui com base no campo, ela for menor do que 0, a barrinha vai ficar vermelha, ok? E eu não preciso fazer o verde, porque o verde já vai ficar sendo a cor da barra. Então, vou clicar aqui em OK. E aí vocês já percebem que o que não bateu meta, ele já me trouxe de vermelho. E aqui na cor padrão da barrinha, eu vou clicar aqui na cor personalizada e vou pegar aqui um verdinho. Então, você percebe que por essa nossa nova medida, atingir meta, aí a gente consegue implementar essa ideia de que bateu meta fica verde, não bateu fica vermelho, sendo que a meta para cada um aqui dos itens é uma meta variável, ok? Então, eu percebo que quando eu passo o mouse aqui, o chinelo vendeu 21.160 e quando eu coloco aqui na meta, a meta era 18.000. Então, ele atingiu a meta, ficou verdinho. Então, é isso, pessoal. A aula de hoje é uma dúvida bem recorrente que nossos alunos trazem para a gente e é uma das formas de fazer a formatação condicional em gráfico para quando você tem metas diferentes para diferentes produtos, ok?
ok? Um abraço e até a próxima.